Tudo bem, pessoal? Vocês conheceram os 10 sons da língua inglesa. Eu vou mostrar algumas das 10 exceções, para vocês entenderem como funciona essa engenharia de linguagem. Isso não é só para a língua inglesa, como eu havia dito. Espanhol, italiano, francês, todas as línguas têm esse processo. Alemão e por aí vai embora. E como funciona isso e de que forma os sons se deslocam? Bem, eu tenho o som das vogais em português. O A, o E, o I, o O e o U. O A em inglês nós sabemos que faz o som de E. O E de I, o I de I, o O de O e o U de U. Esses são o som das vogais em português e em inglês. Então, eu tenho o som das vogais em português e eu tenho o equivalente em inglês. Eu havia falado que as vogais estão em cima e as consoantes embaixo. 0 consoante, 1 consoante ficam em inglês. Toda vez que eu tiver 2, 3 ou mais consoantes, elas ficam em português. Bom, são 10 sons e 10 seções. Nas 10 seções, vocês vão ver agora a primeira delas. É o W. W é vogal ou consoante? Consoante, como nós conhecemos. E o U é vogal. Mas o W, em inglês, ele se chama double. W. Ou seja, um U amarrado no outro. Ou seja, 2 vezes o U. Double U. Por que 2 vezes o U vira um W? Para atender nada mais que uma combinação mecânica. Vou te dar um exemplo aqui. Eu vou escrever 2 palavras. Eduardo e Eduarde. Como elas funcionam? Eu tenho A, eu tenho U e eu tenho E. Existe alguma vogal afetando o som do A? Não. Ele continua com o som de A. O A afeta o som do U e o U afeta o som do E. Entre o E e o U eu tenho uma consoante e entre o U e o A eu tenho 0. Se formos olhar a tabela, o 0 faria o som de IU e E1 faria o som de II. Ficaria Edward, mas não é assim que eu falo em inglês. O que é que foi que aconteceu? Eles amarraram um na perninha do outro, transformando o que era uma vogal em uma consoante. Por quê? Porque agora a vogal A só vai afetar o som da vogal E. E entre o E e o A, agora eu tenho 2 consoantes. E E2 na nossa tabela continua em português. Por isso você diz Edward. Edward. Quer ver uma outra palavra? 2 em inglês. TWO. Se o D no lugar do W fosse um U, eu tenho aqui entre as duas 0 consoante. E o 0 ficaria U. Viraria TIO em vez de TU, que é 2 em inglês. Agora eu vou dar mais um exemplo para vocês. E por que eu falo Edward? Por que o som da primeira é mais forte? Existe um processo nas línguas. Cada língua tem uma forma de expelir o som. O português é nasálico e vocálico. Olha só, vamos embora hoje os dois. O espanhol é só vocálico. Tenho 2 vocais ou 2 consonantes. Usted tiene que hacer. O alemão, você raspa o som da garganta. Volkswagen, que faz traminer, passar água, passar. Bom, e o inglês? Você tem que tossir o som. A língua inglesa funciona assim. Olha que letra é essa aqui que você está vendo. Bom, você está vendo M. O som de M é assim. E para você excluir o som, eu disse que na língua inglesa você consegue aprendê-la tossindo o som das letras. Você não consegue tossir. Olha aqui. Não. Mas você consegue tossir como? Olha o... Olha o V. O ar entrou no pulmão e o ar saiu do pulmão.
Se você traçar uma reta, o ângulo de entrada é igual ao ângulo de saída. Olha só o E. Olha só. O E é curto. Mas se eu fizer um L, fechou o som aqui de novo. O A tem esse formato. E depois eu vou explicar como ele funciona. Ele veio do fenício Aleph. Que era um A de lados. Mas o A tem um ar preso aqui dentro. Se esse ar sair, vira um H. Por que isso? O A tem o som de EI, mas ele é um A. Eu tenho um ar preso. EI, H, A, H. Isso é coincidência? Não. Isso é mecânica. E como que isso funciona na língua inglesa, na língua portuguesa, além da forma de expelir o som? Ele tem um outro formato. O outro formato dele é esse. Olha só, toda palavra de origem inglesa, ela é proparoxítona. Eu vou dar um exemplo para vocês, olhem aqui. O português é paroxítono. E o francês, ele é oxítono. Eu vou pegar, o que é um proparoxítono? A primeira sílaba é forte. O que é um paroxítono? A penúltima sílaba é forte. E o que é um oxítono? A última sílaba é forte. Então, o proparoxítono, a primeira. O paroxítono, a penúltima. E o oxítono, a última. Eu vou usar uma palavra com vocês. Restaurante. Restaurante em inglês, restaurante em português e restaurante em francês. Primeira. Olha aqui. Restaurant. No português, restaurante. No francês, restaurant. Ponto. Por isso que normalmente as músicas em inglês são muito fáceis e audíveis, porque elas são cadenciais. O português tem que ter ritmo. E o francês são as músicas mais difíceis de se cantar. Por isso. Porque ela tem um processo de deslocamento de som. Então, cada língua... Vou te dar um exemplo. Você chama mamãe no nível do mar. Mamãe! E no alto da montanha. Mamãe! A pressão atmosférica abafa o deslocamento de som. Isso é física. Isso acontece por quê? Olha aqui. Vamos pegar aqui. Duas pessoas se comunicando. Olha aqui. Dois indivíduos. E vamos desenhar o processo. Aqui você tem o pulmão. O ar sai do pulmão e sobe. Esse é o processo. E esse estudo do ar deslocando até o pulmão, você estuda na biologia. O som é gerado na corda vocal e modulado nos lábios. Quando eu falo, eu não escuto na ponta da orelha aqui, mas eu escuto no tímpano, que depois sobe para o cérebro, que é a parte cognitiva. O significado onde se estuda na linguística. E depois vai para a parte erudita da língua. Onde que a gente encontra a parte erudita da língua? Na gramática. Então você tem aqui, você tem um gramático, você tem um linguista e você tem um biólogo, não tem? Mas não teve um deslocamento de som da corda vocal até o tímpano? Teve. E deslocamento de som você estuda em qual disciplina?
na física. Como esse deslocamento? O que sai da sua boca é o som, passa pelo código de letra e vira palavra. Então a palavra nada mais é que o resultado da operação de som que saiu da sua boca, em ordem, número, sequência e quantidade de letras, de acordo com cada língua. É. E se eu dissesse que o alfabeto era uma régua? Todos nós estaríamos usando ele para medir o som das palavras. Quer ver como é que isso funciona também? Olha aqui. Os fenícios, há 5.300 anos atrás, dividiram as ondas de sons em dois grupos. Uma nós catalogamos como sons materiais e outra como sons animais. Mas como a gente usa isso? Eu vou dar um exemplo para vocês. Tá um copo de água aqui. Som material. E com ritmo. É música. Eu transcrevo os sons materiais com notas musicais. Então, são notas musicais. A forma de transcrever os sons materiais. A bigorna de Pitágoras. E os sons orgânicos animais? Pessoas ou bichos? Com quantas notas eu transcrevo ele? Em português, vou te dar um exemplo. Um cachorro. Au, au. 2 notas. Um gato. Miau. Você em português, eu escrevo assim. E o em inglês? Você em inglês. You. Ter em espanhol. Tenho. Água em alemão. Wasser. E sol em japonês? Sol em japonês eu escrevo assim. Eu fiz o desenho. Mas olha aqui, como é que é o som de sol? O som de sol é ri ou taiô. E taiô eu escrevo assim. Então olha só. Um som material que eu uso o som metálico para transcrevê-lo. Você não consegue fazer com a boca, na totalidade, um som metálico nessa intensidade. Não. Pois bem, da mesma forma que animal nenhum, o ser humano, não consegue fazer um som metálico, como vocês viram no copo, com as bocas. Ele pode fazer um estralar, quase, mas não é um som metálico. Bom, se as notas musicais eu transcrevo e meço os sons materiais, se eu dissesse que o alfabeto era uma régua, eu usaria ele para medir as palavras, não é isso? Pois bem, foi isso que os fenícios fizeram. E por que é que os fenícios fizeram isso? Bom, olha aqui, os fenícios foram os desenvolvedores da nau, do primeiro modelo de barco, para se transformar em comércio. E eles iam passear de um canto a outro? Não era viagem de passeio. Eles levavam produtos de um canto a outro. Se levassem produtos e não se comunicasse, eles vendiam? Não. Eles fizeram uma régua de barro que transformava o som da língua de um povo em outra. O que nós entendemos foi o processo com o qual os fenícios criaram. Mas não foram os fenícios, foram os sumérios. Não. Os sumérios fizeram os cuneiformes. São as letras em formas de cunha, que eram esses desenhos. Exemplo. Outro. Poderiam fazer assim. As letras em forma de cunha. Por isso eram cuneiformes. E eles dividiram, sim, em 20 e poucos códigos, que depois os fenícios deram um movimento mecânico
a onda de som. Por isso, quando eu demonstrei na língua inglesa, o movimento de som. Então, basta o aluno tossir as letras para ele produzir o som de cada letra. S, T, P, U. O ar entra no pulmão e o ar sai do pulmão. Por isso o formato de um é assim, do V e do U é assim. Ah, mas no espanhol é W. Claro. E nós vamos demonstrar isso como foi criado. O W foi a última letra criada dentro dos alfabetos de uma forma geral para atender o modelo da língua inglesa. É um som de vogal fazendo um papel de consoante na contagem dos sons. Lembra que eu falei para vocês que em português eu posso colocar um monte de instrumento cirúrgico, que um adolescente que acabou de ser alfabetizado lê tudo com perfeição? Mas não sou eu que disse, está no Google. William Shakespeare criou 1000 e poucas palavras. Uma parte delas nós usamos até hoje como marketing. E uma parte delas nem os nativos na língua inglesa conseguem pronunciar porque têm dúvidas. Então, essa ferramenta ela te dá autonomia ao americano, ao britânico e a todas as nações de origem de língua inglesa a mesma autonomia que você tem no português. Ela corrige uma falha no processo de letramento silábico que falta hoje na língua inglesa. Então, os fenícios fizeram um modelo de um código para poder fazer isso. E esse código funciona como? De onde veio o A? Bom, o A veio da cabeça de boi dos fenícios. Como ele funciona? É esse formato, que é o Aleph. Pois bem, se eu pegar, é o A que você conhece. Mas se eu virá-lo, ele fica nesse formato. E aí, ele tem um ar preso aqui dentro. E o ponto de contato mais fraco é este. Se eu fizer uma pressão no ar, ele vai se partir e vai fazer isso aqui. Por isso o movimento A-H. E o M? O M vem de água. E o N? Serpente. O que é mais longo? O leito de um rio ou uma serpente? Por isso a onda de som M ela é mais longa. Ela faz assim. E o N é mais curto. Cortou o som. Então letra não é letra. Letra é movimento mecânico de onda de som. E como é que nós fazemos isso? No próximo bloco você vai ver. Além de vogais e consoantes, nós encontramos uma terceira letra. E depois a gente volta como funciona a ferramenta de alfabetização na língua inglesa.